pra tudo debaixo do céu. Tempo de amar, tempo de cuidar, é tempo da criação. É tempo da criação. Francisco de Assis, num canto de louvor, unir nossas mãos e juntos cantar. É tempo da criação. É tempo da criação. Fraternidade e esperança, sementes de amor, farão deste mundo um jardim de paz. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. É tempo da criação. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando nossas reflexões no tempo da criação, hoje chegamos ao 10º dia e o convite é cuidar da vida frágil. A criação é cheia de fragilidades. Flores delicadas, animais pequenos, rios estreitos, pessoas vulneráveis. Na lógica de Deus, o cuidado com os mais frágeis é sinal de grandeza. Ele mesmo se fez criança em Belém, frágil e pequeno, para nos ensinar a proteger a vida em sua vulnerabilidade. O mundo, porém, segue muitas vezes o caminho contrário, descartando os frágeis, explorando os pobres e devastando o que é mais sensível. A espiritualidade do cuidado nos convida a inverter essa lógica. Quem protege o frágil é forte. Quem cuida do pequeno é grande. Quem valoriza o que parece inútil revela o coração de Deus. Francisco de Assis viveu isso de modo radical. Ele se fez irmão dos pobres, abraçou os leprosos, cuidou dos animais desprezados. Ele sabia que a força do Evangelho está em amar os pequenos, em acolher os frágeis, em proteger os que não têm voz. Iniciemos então com a nossa oração. Deus Pai, Criador, fonte de toda a vida, agradecemos pelo dom da criação que nos envolve como um lar comum. Hoje, celebrando o tempo da criação, queremos viver a paz com a terra, com a água, com o ar e com todos os seres vivos, que aprendamos a contemplar o mundo como obra de tuas mãos e cuidar dele com amor e responsabilidade. Senhor Jesus, semente do reino, ensina-nos a ser semente de paz e esperança em meio às dores do mundo. Diante das guerras, da destruição ambiental e da indiferença, que nossa fé nos leve a agir com compaixão e coragem. Dá-nos a graça de reconhecer teu rosto no pobre, no migrante, nos povos indígenas, nas comunidades que resistem contra a mineração predatória e na terra ferida que clama por justiça. Espírito Santo, vento que renova a criação, inspira-nos o caminho da ecologia integral, que, iluminados pela Laudato Si, sejamos capazes de unir cuidado ambiental e compromisso social, defendendo a justiça climática e preparando com a esperança os frutos da COP30 em Belém, para que ali o mundo se comprometa verdadeiramente com a vida da casa comum. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas, queremos rezar com São Francisco de Assis. Louvado sejas
por cada irmão e irmã da criação, sinais de tua bondade. Dá-nos a simplicidade franciscana para viver em fraternidade com a natureza e entre nós, reconhecendo que tudo está interligado e que somos parte da mesma família cósmica. Trindade Santa, comunhão perfeita de amor, faz de nossa comunidades jardim de esperança, que sejamos terra fértil onde brotam a agroecologia, a solidariedade, a partilha e o cuidado com os mais vulneráveis. Que nossas escolhas cotidianas sejam testemunho de um novo estilo de vida, simples, justo e reconciliado com a criação. Pai, Filho e Espírito Santo, sustentai-nos neste tempo da criação. Que nossa oração diária se torne compromisso concreto. Que nossas palavras se transformem em gesto de paz e que nossas sementes de esperança floresçam em um mundo renovado. Fazei-nos instrumentos de vossa paz. Assim, caminharemos juntos rumo ao teu reino, onde toda a criação cantará eternamente. Laudato Si. Amém. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador, desde que tudo era muito bom. O texto bíblico que ilumina nossa reflexão hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, de 34 a 40. Quem anuncia a palavra para nós é a Érica Jaime, de Betim, Minas Gerais. Vamos ouvir com muita atenção. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O cuidado da criação não pode ser separado do cuidado das pessoas, sobretudo dos mais frágeis. A ecologia integral liga a defesa do ambiente à justiça social. Proteger a vida frágil é cuidar da criação. O Papa Francisco, no parágrafo 117 da Laudato Si, diz: uma verdadeira abordagem ecológica
torna-se sempre uma abordagem social, que deve integrar a justiça nas discussões sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. Hoje nós trazemos o professor Lucas Magno, que vem falar um pouco sobre essa tarefa de cuidar e proteger através da educação. Seja muito bem-vindo, professor Lucas. Olá, meu nome é Lucas Magno, sou professor de Geografia do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, aqui em Muriaé, do IFET. Eu trabalho com educação, com estudantes, com adolescentes, estudantes do ensino médio, e também sou professor do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Viçosa. Bom, eu fui convidado pelo Frei Gilberto a fazer uma breve reflexão sobre o tema cuidado e proteção com a vida. Na minha trajetória, como eu sou educador, e educador da área de geociências, especificamente da geografia, rotineiramente tenho incitado os meus alunos a fazer reflexões a respeito do cuidado e a proteção com a vida, com a natureza de uma forma geral, Eu tenho abordado em sala de aula vários temas que tratam, por exemplo, de geologia, de recursos hídricos, do clima, etc. Os vários agentes não humanos, com os quais convivemos e, de certa maneira, nos relacionamos, Seja tomando água, enfrentando frio, calor, enfim. E nesse processo de educação, sobretudo com os alunos do ensino médio, eu tenho feito muitos trabalhos de campo, visitando comunidades, visitando áreas degradadas, com a intenção de reconectá-los com esses elementos. Muitos desses alunos, por exemplo, estão imersos nas atividades online, na internet, nas redes sociais, e veem a natureza pelos vídeos das redes sociais. Então esses trabalhos de campo têm dupla função. Primeiro é ensinar geografia mesmo, E o segundo é essa reconexão e essa reflexão com a importância de proteger a vida, de proteger a natureza, Além disso, aí num outro nível de ensino, eu tenho trabalhado com estudantes de pós-graduação várias pesquisas, inclusive aqui na região da Serra do Brigadeiro, sobre o que a gente tem chamado de territórios livres de mineração, E essas pesquisas têm indicado outros sentidos do território para além daquele sentido econômico, O sentido do território compartilhado, da comunidade, o sentido do território protegido, um sentido que lembra muito o bem viver, Um sentido do bem comum. E é nesses termos que eu tenho feito minhas pesquisas ultimamente, debatendo o território, debatendo essa categoria na geografia que é muito importante e que nos faz, de certa forma, adentrar nesse tema do cuidado e proteção com a vida, São várias as temáticas possíveis que a gente tem trabalhado. E esse tema nos remete à relação humanos e não humanos, Quando a gente fala em natureza, muitas vezes a gente fala de uma coisa exterior a gente, exterior aos seres humanos, Quando, na verdade, o que nós fazemos é nos relacionarmos com a natureza. Então, essas reflexões eu tenho feito ultimamente aqui no Instituto Federal, trabalhando com os meus alunos, e feito nos trabalhos de pesquisa e extensão que eu tenho feito com as comunidades, Às vezes de uma forma mais incisiva, nos espaços políticos, às vezes de uma forma mais educativa, tentando essa reconexão que eu falei. De uma forma geral é isso, eu espero que eu tenha ajudado aí. Vamos juntos neste encontro, pedir forças ao Senhor para proteger a vida, dom maior do Criador, mas também reconhecer nossa grande omissão. Não cuidamos do planeta, desprezamos o irmão. Por isso estamos aqui, reunidos com nossos irmãos, para celebrar e louvar a beleza da criação. Para celebrar e louvar a beleza da criação. Neste 10º dia do tempo da criação, a reflexão nos convida a cuidar da vida frágil. A fragilidade humana é nossa condição de limite e vulnerabilidade. Ela se expressa na dor, na perda, na solidão
e no vazio existencial. Manifesta-se também na natureza indefesa e no ecocídio que cresce nessa cultura do descarte e da destruição. Ao reconhecer a fragilidade da vida, abrimos-nos à solidariedade, à fraternidade e ao cuidado. Percebemos que não somos autossuficientes, mas dependemos uns dos outros, da Mãe Terra e de seus recursos para sobreviver. Nesse sentido, a fragilidade da vida se torna oportunidade de encontro com Deus e com os irmãos. Como gesto concreto, convidamos você a pegar um objeto pequeno, pode ser uma pedra, uma flor, uma vela ou qualquer coisa que represente a vida frágil. Segure-o nas mãos por alguns instantes, refletindo sobre a própria fragilidade e sobre a vida que depende de cuidado. Em silêncio, faça uma prece ou um pensamento de cuidado por alguém que esteja passando por dificuldades ou por alguma parte da natureza que precisa de proteção. Nesse simples gesto, transformamos a consciência da fragilidade em compromisso concreto de cuidado e solidariedade. Como defensores da vida, sigamos firmes nas pegadas de Francisco. Sejamos sementes de paz e esperança. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Francisco aprendeu com Cristo a valorizar a vida frágil. No leproso, ele encontrou o próprio Senhor e sua vida mudou para sempre. O que parecia desprezível tornou-se para ele lugar de graça e encontro com Deus. Escutar a fragilidade é abrir-se para a presença do divino. Na sua relação com a criação, Francisco não exaltava apenas o grandioso, mas também o pequeno, o verme, o pássaro, a flor do campo. Para ele, cada criatura tinha um valor infinito, porque refletia a bondade do Criador. Essa atenção ao pequeno nos ensina a cultivar um olhar de cuidado. Cuidar da vida frágil é um ato profundamente evangélico. Jesus se identifica com os pequenos, com os famintos, com os nus, com os doentes. Francisco viveu essa identificação não como teoria, mas como prática concreta de fraternidade. Assim, o cuidado com a vida frágil se torna semente de esperança. No mundo que descarta os frágeis, cuidar é um gesto profético, que anuncia a lógica do Evangelho. É proclamar que a vida de cada criatura importa, porque tudo é amado por Deus. E a Rosalva traz então para nós uma oração que sintetiza essa nossa reflexão de hoje. Deus da vida, tu que te fizeste pequeno no presépio e frágil na cruz, ensina-nos a valorizar o que é simples e a proteger o que é vulnerável. Perdoa quando desprezamos os pequenos, quando buscamos apenas os fortes e poderosos, quando esquecemos que teu reino é dos humildes. Dá-nos o coração de Francisco, que soube abraçar o leproso, cuidar dos pobres, amar até os pássaros do campo. Faz de nós cuidadores da vida frágil, protetores dos indefesos, defensores dos pobres e da terra. Que cada gesto nosso seja uma semente de esperança plantada no jardim da tua criação. Amém. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos ajude
cada vez mais a sermos, de fato, agentes do cuidado, cuidar sempre, proteger a vida ameaçada. Essa é a nossa missão. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.